Borketov, Haverim, Hakol Beceda, vocês estão bom? Bom dia. Véspera de Shabat, Erev Shabat, tá? O Shabat Shalom para todos. Nós vamos fazer a leitura aqui da nossa penúltima parte da porção de Terumá, das contribuições, tá? E a sétima parte eu vou gravar após essa daqui para estar subindo, deixar no YouTube para poder estar subindo após o término do Shabat amanhã, porque como vocês sabem, dia de Shabat, não mexo em celular, não acesso a internet, não vejo nada, fica tudo, como eu falei, eu tô devendo para vocês aqui, o meu problema maior aqui é a questão da administração do meu tempo, para mim poder estar fazendo esses vídeos, tá? Vai explicar o porquê do Shabat ter todas essas proibições, inclusive as 39 proibições, ela é tirada justamente aqui da construção do Mishkan. Só que nós vamos falar isso lá na frente, quando Hashem avisar em relação novamente em questão do Shabat, que ela não era para eles continuar a construção do tabernáculo no sábado, tá? Então amanhã é off, amanhã a Mauri está off, tá? Só a partir ali das 19h30, 35, quando terminar o Shabat, nós voltamos aqui com as atividades em relação a esse canal, tá bom? Sem mais delongas, ontem então nós falamos sobre as cortinas, duas cortinas aí da entrada e da que ficava ali mais ou menos de um terço dentro do tabernáculo, separava o santo dos santos, né? É só você ver no vídeo anterior, é criado uma playlist para cada porção da semana, tá? Você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Quiser acompanhar as paraxá, elas estão todas divididas em playlist, tá? Acompanhe a evolução do nosso canal, que ele começou com essa ideia, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com a sexta parte da porção de Terumá. Tá aqui no livro de Êxodo, capítulo 26. Vamos começar, desculpa, capítulo 27. Hoje começamos aqui a partir do versículo 1 do 27. Vamos lá. Faça o altar de acácia 5 cúbitos de comprimento por 5 cúbitos de largura. O altar será quadrado e sua altura será de 3 cúbitos. Faça protuberância nos 4 lados. Suas protuberâncias devem ser do mesmo pedaço. Cubra-os com cobre. Faça recipientes para remover suas cinzas, pás, bacias, garfos e incensários. Todos esses utensílios faça de cobre e faça uma treliça de malha de cobre. Coloque na malha 4 anéis de cobre. Nos 4 cantos você a colocará abaixo da borda do altar, e a malha chegará até o meio do altar. Faça barras para o altar, barras de madeira de acácia. Você deve cobri-las com camada de cobre. As barras serão inseridas nos anéis, de modo que as barras estarão nos 2 lados do altar quando eles estiver sendo carregado. De tábuas, ocas deverá ser feita, conforme ele foi mostrado na montanha, tá? Tô deixando aqui sempre, quando eu tô falando em relação a essas peças do tabernáculo, tô sempre deixando aqui, tá? Para você ver à esquerda do vídeo aí, dentro aqui da Torá, como que era feito, tá? Nesse caso aqui, o Misbeia. Mas vamos lá, meus amigos. Eu preciso aqui falar com vocês justamente sobre a questão do tabernáculo, tá? Do Misbeia, que é o altar de cobre. Então, vocês acompanharam comigo aqui a construção, como que era feito, tá? E vamos dizer assim que o altar, ele ficava fora do tabernáculo, tá? Tinha o tabernáculo. Antes, ali na entrada do tabernáculo, tinha ali o lavatório. Nós já falamos sobre o lavatório. E tinha o altar, tá? De cobre ali, onde era feito os corban, né? As oferendas a Deus, tá? Havia uma rampa, tá? Inclinada mais ou menos, ela era inclinada assim. Nós ouvimos falar dessa rampa quando Deus vai falar para quando for fazer esse altar não fazer degraus, tá? Pois não era para, você entende, não era para a rampa ver a nudez do correndo, tá? Foi interessado? Veja lá
também é que está aqui na nossa playlist sobre essa questão, tá bom? Vamos aqui adentrar sobre o texto em si. Então Deus fala para fazer esse altar da mesma madeira de acácia, tá? A diferença é que ele era de cobre, ele tinha ali 4 protuberâncias, né? 4 partes, protuberâncias no altar, e elas eram feitas totalmente da mesma peça, como nós havíamos visto em relação à menorá. Só um adendo aqui que eu acabei não comentando com vocês, tá? A menorá, ela teve uma dificuldade de ser feita. Nós vemos lá na outra porção. Deus falou para Moisés assim: faz o seguinte, joga essa peça toda de ouro e vai bater no que ela vai sair a menorá, tá? Da maneira que, assim como eu mostrei para você. Isso é só um midrash em relação a menorá. Acho que eu cheguei não a comentar nisso. Eu comentei sobre a dificuldade que Moshe teve e Deus teve que mostrar para ele como que era feito, né? Mostrou a menorá de fogo ali para ele como seria feita aquela menorá. Voltando aqui para o altar. Então esse altar, ele tinha ali as suas divisões, tá? E tá tudo aqui no lado, para você entender como que era feito. Só que agora nós vamos entrar aqui na questão do altar em si. O que ele representa na minha e na sua vida? Todos nós sabemos que o altar, ele era feito para se fazer as oferendas a Deus, tá? Era feita ali a zolá, né? As oferendas e os korbanot, tá? Tinha alguns milagres que aconteciam ali. Primeiro, como ele era um altar de madeira revestido com cobre, Moshe chegou e perguntou para Deus assim: Mestre do universo, o fogo não derreterá a camada de cobre e porventura então não queimará a madeira? E Hashem vem e fala para Moshe justamente assim, tá? Isso é um midrash, que não funciona assim nos mundos elevados, nos mundos celestiais. A dinâmica, a física que é aplicada aqui não é aplicada lá, tá? Então, como esse altar era confeccionado, era feita segundo a ordem do eterno Deus, essa mesma regra não iria se aplicar também, ou seja, o cobre não ia derreter, porque nós sabemos que esse altar ele era mantido aceso, então se fala, pô, mas o cobre vai derreter. Isso nunca aconteceu, tá? Foi um dos primeiros milagres, ou seja, Moisés foi falar com Deus, Deus falou, isso não vai acontecer. O cobre não vai derreter e nem vai queimar a madeira, tá? Um segundo milagre também que acontecia nesse altar é que como ele ficava no espaço aberto, tá? A chuva não apagava a chama do altar, tá? Um outro milagre é que com a fumaça que subia do altar, ela subia direto para o Shammai, para Deus, para o céu. Nenhum vento, por mais forte que esteja, mudava a direção daquela fumaça, tá? Isso está escrito nos Midrash, tá bom? Então, entendam bem. Agora vamos trazer para nós. O que significa o altar? Meus amigos, a palavra em hebraico para altar, ela é misbea, tá? Então, ela é constituída das letras mem, zain, um bet e um het, tá? Misbea, que no caso ele tem, se você, vamos falar assim para você, vamos mencionar aqui. O Midrash nos conta o seguinte: a palavra misbea, ou men, ele vem de mechilá, tá? Mechilá que significa perdão. O zer, tá? Que é que no caso seria o zain, é zerhut, que significa mérito. O bet, ele vem de berhará, que no caso seria brahá, tá? Significa as bênçãos de Deus. E o último, que é o het, que ele significa rain. Rain é vida em hebraico, tá? Então você vai pegar ali a palavra misbea, altar, você vai ter perdão, mérito, bênção e vida. Então, esse é o significado do altar para mim e para você, tá? O altar primeiro, ele nos perdoava porque você chegava com a sua oferenda ali, tá? Perante Hashem, pelo seu erro cometido, tá?
E aquilo era uma oferenda simbolizando você mesmo. Tá? Aquele animal que era entregue era simbolizado como fosse você mesmo. Tá? Eu quero dizer aqui para vocês uma coisa. As pessoas têm uma ideia muito errada sobre essa questão dos sacrifícios dentro da Bíblia, dentro do Velho Testamento, da Torá. Tá? Entenda bem. Quando eu digo aqui perdão pelos pecados, eu já expliquei para vocês sobre essa questão de perdão. Tá? Você faz algo contra alguém, não adianta você chegar a Deus e pedir perdão. Você tem que consertar aquele erro. Como você conserta o erro que você faz com a pessoa? Você vai até a pessoa, lhe pede perdão. Se você lhe causou algum prejuízo, você ali restitui, você compensa aquele prejuízo. Então o altar, ele simbolizava justamente isso. Quando você fala em levar um animal por causa de alguma transgressão que você fez, não é que você era perdoado o seu pecado. Aquilo era uma compensação, tá? Era uma compensação, porque entendam bem, quando você oferecia algo ali no altar, parte daquele animal ia para os Kohanim, tá? Ou seja, tudo que você oferecia, partes boas do animal, da carne, era levado para os Kohanim, ou seja, você acabava ajudando vamos dizer assim, no sustento dos Kohanim, porque eles não tinham herança. Isso nós vamos ver mais lá na frente. Então entenda bem, não é que você ali sacrificava o animal, você era perdoado. Não, você estava fazendo justamente aquilo que eu comentei, você estava fazendo uma compensação, tá? Porque não adianta se uma pessoa foi lá e pecou contra o amigo, roubou um utensílio da casa dele, foi lá, adulterou com a esposa do amigo dele. Estou dizendo isso naquela época ali, tá? Aí a pessoa vai lá, não, vou pedir perdão para Deus, vou levar ali um bode, vou levar ali uma cabra, um bezerro, tá? Mas e a situação? E o que você causou? Tudo aquilo tem consequências. Aquilo não era pagado. A consequência ela vinha. Então tire da sua ideia que essa questão do Misbea, ele perdoar o seu pecado. Tá? Aquilo era uma maneira de uma compensação, tá? Então vamos voltar aqui. A segunda letra, o Zain, que era o mérito, ou seja, era o mérito de você ter levado aquele animal que custava, né, naquela época muito dinheiro, a ponto de ser, muitas vezes você ia dar um dote por uma esposa, você dava animais, eles tinham um valor. Então o mérito de você tirar daquilo seu, ou seja, você hoje não mora aqui na cidade. Você tem aí dentro da sua casa vários utensílios e eles custam caro, tá? E você vai dar aquilo pelo erro que você causou a alguma pessoa, como eu disse, uma compensação. Então você está recebendo um mérito, na verdade você está tendo um mérito por aquilo, porque você está pagando, tá? O bet, que no caso é a brahá, que seria a berahá, a bênção, ou seja, Deus está vendo a sua atitude em relação a Merlá, o perdão, está vendo a sua atitude em relação ao Zerhut, que é o mérito, e Deus lhe compensará com uma bênção por você ter tomado essa atitude. Tá? Você ter tomado a atitude de ir lá e corrigir aquele erro. Tá? E por último, nós temos o Het, tá? Que no caso é o Haim, tá? Se escreve Haim com Het, que significa vida. Ou seja, você tem o seu perdão, o seu mérito, você recebe a bênção e você recebe vida. Tá? Porque o que acontece? O altar, ele prolongava a vida. Por que prolongava a vida? Nós conhecemos todas as mitzvot aqui de Deus, da Torá. Então, cada erro que nós tínhamos, existia um tipo de oferenda. E aquilo que você fazia ali, levava até o altar para o sacerdote, te compensava, como nós já falou. Então, aquilo te prolongava a sua vida, porque tinha leis também que eram de pena capital. Então, quando você oferecia a Deus, a sua vida ela era incrementada. Ou seja, você ganhava mais tempo, ou seja, aquilo lhe dava mais tempo de vida.
tá? Então, o altar, na verdade, misbeia, perdão, mérito, bênção e rai. Ele prolongava a vida do povo judeu no deserto, tá? Então, essa é a mensagem que eu trago hoje para mim e para você, que, na verdade, vamos lá. Todo esse processo que nós chegamos até aqui, né, para chegar até a presença de Deus, se entende da seguinte maneira. Assim como uma pessoa ela adentra a presença de Deus, tá? Ela vai até a presença de Deus. Ela chega ao teu altar com a sua oferenda. A sua oferenda nada mais é do que você próprio, tá? O ato em si de você tomar essa atitude, você já é o seu próprio corban, você já é a sua própria oferenda, tá? Nós sabemos que hoje nós não temos mais o templo, então não tem mais toda essa questão do sacrifício, das oferendas. E isso foi substituído pelos sábios, por Deus, né, eu posso dizer assim, em preces. Hoje, as nossas preces significam as nossas oferendas perante Deus, tá? Por isso, nós temos 3 períodos de oração no dia. Nós temos a Minhá, né? Nós temos a Shaharit, que é a oração da manhã, a Minhá da tarde e a Arvit, que é da noite, que simbolizava justamente o trabalho que tinha ali no templo. Então, na manhã, quando nós oramos, falamos com Deus, na tarde fazemos a mesma coisa, nós estamos oferecendo a Deus o nosso sacrifício em louvor, em tefilá, em tefilotes, em orações a Deus. Tá? Então, entendam bem, a nossa oferenda hoje somos nós mesmos, tá? Então, meus amigos, essa é a mensagem do Misbeia. Perdão, mérito, bênção e vida sobre as nossas vidas. Então, meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês hoje, tá? Por estar aqui conosco. Você que chegou a esse canal, assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Se inscreva, compartilhe, deixe um like se for um vídeo que você gostou, se você se identificou, compartilhe com outras pessoas também, tá? E mais uma vez também seja bem-vindo. Desde já eu agradeço mais uma vez. Um Shabbat Shalom. Hoje é véspera de Shabbat, Erev Shabbat, tá? Que esse dia que se inicia a partir do pôr do sol, que a Neshama dupla que Deus nos manda nesse Shabbat, ela venha se alegrar na presença de Deus, tá? Mais uma vez eu agradeço, Todarabá, Lehitraot, e até agora, amanhã, no término do Shabbat, com a última parte da Parashá. Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus, tchau, tchau.